A graça e a paz de Jesus, amados, retornando do nosso pão da casa. Pois nós estamos lendo 1 Samuel, capítulo 23. E Davi continua fugindo de Saul. Saul quer, com todas as forças, matar Davi. Mas no meio desse tempo de fuga, de esconderijo, que já tem passado anos, ele recebe palavras de esperança e de confirmação do rei. Eu quero te dizer, no meio da dificuldade que nós enfrentamos, sempre Deus vai mandar uma palavra de esperança. Mas antes de nós prosseguirmos, eu peço a você que assine o nosso canal, e não só isso, compartilha essa palavra para mais e mais pessoas. Vamos divulgar o Evangelho. O Evangelho são as boas novas do Senhor Jesus. E o que esse mundo tem espalhado são mais notícias. Vamos espalhar as boas notícias, as boas novas do Senhor. E uma das coisas que nós aprendemos nesse capítulo é que Davi escuta que uma das cidades de Israel é atacada pelos filisteus. O nome da cidade é Keila. E Deus instiga algo, traz algo ao coração de Davi. Ele já tem o coração de um rei que defende aqueles que são seus. E ele consulta ao Senhor. Senhor, eu vou até Keila para defendê-los, porque Saul ele não tinha se levantado para ir defender a cidade. E o Senhor disse, vai. E Davi ele chega para a sua equipe, para os seus homens, para o seu exército, e ele diz assim, nós vamos a Keila para vencer os filisteus. Mas eles desmotivaram Davi. Eles disseram assim, se nós já estamos em perigo aqui dentro de Israel, né, sendo perseguido pelo rei Saul, quanto mais se a gente for na região dos filisteus. E Davi volta a consultar o Senhor. Aí isso que me chamou a atenção, uma das coisas que me chamou a atenção nesse texto. Davi consultou e ele teve resposta. E diante do obstáculo com a sua equipe, com seus homens, com seu exército, ele retornou para consultar se de fato era aquilo que o Senhor queria. E o Senhor confirmou, desce a Keila, né, e luta por ela. Então, assim, não há problema em escutarmos a Deus e, quando a gente vai na direção que Deus está nos dando, recebermos alguma resistência. Muitas pessoas acham e pensam só de uma maneira natural, carnal. E Davi, ele se movia pelo Senhor. Então, ele escutou uma vez. E quando ele percebeu a resistência, ele voltou a perguntar ao Senhor, nós vamos? E o Senhor confirmou, vai. Assim é conosco também, todos os dias. Às vezes, a circunstância, aquilo que está acontecendo, vai dar uma impressão de, será que foi isso mesmo que Deus falou? Assim, não tenha a dificuldade de voltar e dizer, Senhor, vou mesmo. Aí o Senhor vai confirmar aquilo no coração. Quando ele confirmar, então passe por cima de todas as resistências, Deus já te deu a vitória. Como de fato aconteceu com Davi. E é interessante que ele liberta Keila, e a gente vê que depois Saul persegue ele nessa direção, mas no fim do capítulo a gente vê que Jonatas ele vai na direção de Davi e fortalecer Davi e dizer assim, olha, meu pai nunca vai te pegar, e o teu reino está confirmado, e ele já sabe que você vai reinar e que eu vou ser o segundo. Outra coisa que me chamou a atenção, Jonatas é aquele que se relaciona com Davi. E você lembra que eu falo que Davi tipifica a pessoa de Jesus? E Jonatas, ele tinha tudo para querer ser o próximo rei, ele é filho do rei. Mas Jonatas escolheu ser o segundo. Por quê? Porque ele enxergou em Davi o chamado e o homem certo para estar naquela função. Então, algo que eu chamo de, ele entendeu o princípio do segundo. O que é o princípio do segundo? Você percebe que várias coisas na Bíblia, por exemplo, Adão, ele é o primeiro homem criado, mas quem honra a Deus, na verdade, é o segundo Adão, que é Cristo, na Bíblia. E de homens que nascem ao longo da história, até dos patriarcas, por exemplo, Jacó e Esaú. Então, Esaú é o mais velho, mas quem é escolhido por Deus é Jacó. Dos dois reis que se levantam, Saul é o primeiro rei, mas quem Deus escolhe de fato é Davi. Então, tudo isso é o princípio do segundo. Isso é, nunca queira ser o primeiro, deixa Deus ser o primeiro. Ao escolher que Davi fosse o primeiro, Jonatas ele estava dizendo, Senhor, que o Senhor seja primeiro na minha vida. Eu quero ser o segundo. Eu quero ser liderado por ti. Esse é o coração de Jonatas. E você vai ver esse princípio na Bíblia inteira. Sempre alguns homens
querendo ser o primeiro, não entendendo o mover de Deus, mas outros que são segundo, sendo favorecidos. Amém? Então, seja aquele que é favorecido na posição que Deus te deu. E eu quero te dizer, Deus é o primeiro. Nós estamos em segundo. Nos submetemos a isso. Amém? Então, Deus te abençoe e vou te fazer mais um pedido especial. Comenta aqui essa palavra que você achou dela. Isso é importante para divulgar também essa palavra. Então comenta, deixa a sua impressão. Vamos compartilhar isso como o corpo de Cristo. Amém? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.